o senhor Edwilson Fernandes, representante do Tribunal de Contas do nosso Estado, e representando a KPMG, o senhor Agenor Batista Duarte Júnior. Damos a palavra à mesa para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos, primeiramente. Tá. Eu não ouvi a resposta. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela paciência, pela estarem aqui ainda conosco depois de 4 horas de apresentação. Eu sei que é cansativo. O tema que foi proposto foi alterações da LRF, e isso já foi brilhantemente apresentado um pouco disso pelo Gabriel. O que a gente for falar, o Gabriel já tinha falado, eu vou passar rápido para não cansá-los e deixar a parte para quem tiver alguma indagação a ser feita. Bom, a LRF ela foi alterada pela essa lei, a Lei 131, e ela, em linhas gerais, ela trata de 3 grandes temas. O primeiro é a questão da realização de audiência pública, e isso já está sendo bem tratado pelo próprio tribunal, ao receber todas as informações referentes à Lei Orçamentária Anual, à LDO e ao Planejamento Plurianual. A gente pede uma comprovação da realização dessas audiências públicas. O segundo ponto, que é referente à divulgação em tempo real, o Gabriel já discorreu muito bem sobre isso, a obrigatoriedade de ter um portal da transparência passiva, da transparência ativa, que é o segundo ponto. E o que a gente se propôs a falar neste final de tarde, começo de noite, é exatamente esse terceiro ponto, que é referente à adoção do sistema integrado. Eu fiquei feliz quando o deputado Buba tocou nesse assunto aqui logo no começo da tarde, dizendo da necessidade de um sistema integrado para a administração pública municipal. E é exatamente este ponto dessa lei ainda de 2009 que nós iremos tratar na tarde de hoje. Esse sistema integrado, e ele trata de padrões mínimos que foram normatizados pelo governo federal através de um decreto e através de uma portaria. Com relação a tempo real, o Gabriel já tocou, é a divulgação com 24 horas. A princípio, quando saiu a edição da lei, ninguém ficou entendendo o que seria essa questão de tempo real. Hoje já está pacificado, então 24 horas após a contabilização, o registro contábil, ele deve estar disponível para a sociedade para consulta no portal. Quais são as informações pormenorizadas que devem estar descritas? E aí o Gabriel, ele só fez a referência ao artigo da LRF, o 48A, mas ele trata especificamente da despesa, número de processo, quem está sendo beneficiado e qual é o procedimento licitatório, e com relação à receita pública, lançamento e recebimento da receita pública. São esses dois os grandes grupos de informações disponibilizadas no portal da transparência. Do que a gente se propôs a falar nessa tarde, o foco é exatamente o sistema integrado. O tribunal, no transcorrer deste ano, a gente está trabalhando fortemente na implementação dessa cultura no jurisdicionado, de trabalhar
como um sistema integrado. O tribunal não tem um sistema para disponibilizar para o jurisdicionado, quando vocês contratam um sistema que vocês quiserem, mas o foco é que esse sistema ele seja integrado e atenda aos requisitos da norma da legislação. E que requisitos são esses? Ele tem que ter, funciona em conjunto, suporte à execução orçamentária, financeira e contábil do ente da federação. Não pode ter um sistema de contabilidade para o Fundo de Saúde e um sistema de contabilidade para o Poder Executivo, para o Instituto de Previdência e para o Fundo de Assistência Social. O sistema de contabilização é um para a entidade. Todas as entidades, administração direta, autarquia, fundação, fundos, empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador da despesa. Então, o sistema, e aí eu posso dar como exemplo o sistema do Estado da Paraíba, a gente tem um CIAF, em que toda a administração estadual trabalha com esse sistema. Poderes Executivo, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos utilizam o mesmo sistema para a sua execução orçamentária e financeira. Dia 20 de cada mês é disponibilizado o DODES no sistema para que haja a execução orçamentária. Então não há nenhum prejuízo da autonomia em decorrência da utilização do sistema. Tá? E em decorrência disso é que, para efeito de prestação de contas, a gente recebe um único balancete do Estado por mês. Então, a Contadoria Geral do Estado, não sei se a contadora ainda, a secretária da Contadoria está por aqui, mas ela encaminha mensalmente um balancete só. E esse balancete vem a informação de toda a execução do orçamento do Estado da Paraíba. Eu não tenho necessidade de pedir um balancete para cada jurisdicionado da esfera estadual. Isso facilita tanto o controle como de quem está fazendo a prestação de contas. E o que deve ter esse sistema? Isso também já foi normatizado. A segurança do sistema, ela deve possuir uma segregação de função, de execução, controle e consulta. Nesse sistema, não pode a mesma pessoa que executa, controlar e realizar consultas. Tem pessoas, tem perfis distintos para trabalhar com esse sistema. E o acesso da registro de consulta deve ser permitido apenas após o cadastramento e a habilitação de cada usuário. Ou a execução orçamentária e financeira do município executada através de um sistema que possua esses requisitos de segurança. Além desses requisitos, ele deve ter uma autorização expressa do gestor ou do secretário da pasta, identificando quem é que tem acesso a esse sistema, e essa pessoa ela deve assinar um termo de responsabilidade para fazer uso do sistema de execução orçamentária e financeira. Os registros e as operações realizadas no sistema, a parte de inclusão, exclusão e alteração dos dados, deve conter, no mínimo, o código do usuário, a operação realizada, a data e a hora da operação. E isso deve ser guardado no sistema, como a gente denomina de log, mas é para auditoria futura no sistema. Tudo que for executado no sistema, o sistema deve guardar quem fez, a data, a hora que fez e o que fez. Tá certo? Então, qualquer sistema que você contrate para executar a sua contabilização, ele tem que atender a esses requisitos. Se o sistema trabalha via internet, hoje já existem aqui na Paraíba que prestam esse tipo de serviço de contabilização num sistema que trabalha na web, essa comunicação deve ser através de uma conexão segura. Tá? Base de dados do sistema, todo sistema ele funciona em dois momentos, ele tem um ambiente em que você se comunica com ele e ele tem um ambiente onde a informação fica armazenada. A gente denomina da base de dados. A base de dados do sistema
deve ter proteção contra acesso direto, não autorizado. A pessoa só pode acessar a base de dados do sistema via essa aplicação. Tá? E essa base de dados, tem uma pessoa que fica gerenciando essa base de dados, ela deve assinar um termo de responsabilidade específico para ter esse acesso. E quando você tem acesso à base de dados direto, você pode manipular esses dados sem passar pelos filtros que o ambiente do sistema lhe proporciona. Quem tem acesso à base de dados tem que assinar esse termo de responsabilidade específica e é responsável também por acompanhar aqueles logs que o sistema implementa na execução. Deverá ser realizada cópia de segurança periódica da base de dados do sistema que permita a sua recuperação. Isso sem prejuízo de outros procedimentos. A gente tem aqui no tribunal, às vezes, o jurisdicionado vem pedindo a base de dados do SAGRES, porque teve uma mudança, enfim, acontece algum imprevisto e ele está sem essa informação. Ele, quando faz a contratação de um sistema, normalmente os sistemas aqui são locados, o jurisdicionado deve ter o cuidado de pedir periodicamente que essa base de dados seja feito um backup, seja feita uma cópia dela e guardada em um ambiente seguro do jurisdicionado, para algum imprevisto ele ter essa base de dados. A base de dados que a gente disponibiliza através do SAGRES é uma base de dados suficiente para o conjunto de informações que a gente pede nos balancetes mensais. Ele é diferente, ele é uma parcela do que foi contabilizado. A contabilidade, o sistema de contabilidade, ele faz um conjunto de lançamentos maior, referente à parte patrimonial, que a gente não pede mensalmente. Então, aquela base de dados do SAS que a gente fornece não vai suprir tudo que você teria se tivesse o backup do seu sistema de contabilidade. Ok? Com relação agora aos requisitos que esse sistema deve atender para que você contrate um sistema integrado para a contabilização do seu município. Deve compatibilizar, integrar e consolidar as informações dos diversos poderes. Então, hoje a gente tem muito um sistema para a Câmara Municipal e um sistema para a Prefeitura. Isso é oneroso, e aí eu aproveito a palestra do Jorge, do TCU, quando falou em a gente olhar um pouco para a nossa execução e tentar maximizar o recurso através de questionar aquela despesa que a gente está executando. Você pode colocar um sistema só e essa execução ser descentralizada, você colocar 2, colocar 3 sistemas, e tem aí um trabalho incluso que é a de consolidação. E essas informações que estão distantes, elas obrigatoriamente você tem que fazer essa consolidação bimestralmente para elaborar o seu demonstrativo de execução orçamentária. Então, se você tem um custo maior ao separar e você tem um trabalho maior ao ter que consolidar, por não ser Tá? Então, separados, se eles se comunicam de maneira sistêmica, você vai provocar esse trabalho e vai atender a determinação. Então, você está incorrendo aí, além de um custo financeiro maior, um custo também de ter um trabalho maior de fazer essa consolidação. Elaborar e divulgar os demonstrativos contábeis, os relatórios de demonstrativos fiscais, que é o do RGF, as informações isoladas e conjuntamente. Então, tanto o sistema deve permitir que você visualize isoladamente cada ente, e os sistemas já têm essa funcionalidade, como em conjuntamente, na questão da consolidação. A gente, a partir de janeiro desse ano, a gente começou a consolidação em relação ao poder executivo e a gente está recebendo um balancete só. Quem tinha um hábito até o ano passado de encaminhar vários balancetes, mesmo no município, a gente está recebendo um balancete só. E o trabalho de consolidação de quem não trabalha com o sistema integrado
ficou a cargo do contador do Poder Executivo. Se é um sistema integrado, então ficou mais fácil para ele gerar essa informação. Identificação das operações intergovernamentais para fim de exclusão de publicidade na consolidação. Então, o sistema deve permitir a identificação das operações que são feitas dentro do próprio ente. Isso se segregado para efeito de consolidação e está dentro do sistema para efeito de visualização dos entes separadamente, cada órgão separadamente. Inserção das origens e destinação dos recursos legalmente vinculados. A gente tem eu tenho um ponto de vista um pouco divergente referente a essa questão de vinculação. Eu faço sempre uma analogia. Tem uma vinculação, 25% para a educação, 15% para a saúde, e limite máximo de gasto pessoal. Eu faço sempre analogia com a receita que a gente tem. Se eu recebesse a minha remuneração, eu recebo, digamos, R$5.000, e eu tivesse a obrigatoriedade de gastar 25% com a educação, 15% com saúde, nem sempre eu tenho essa necessidade. Cada município tem sua peculiaridade e às vezes não tem a mesma necessidade. Isso foi criado para melhorar a qualidade da educação e a qualidade da saúde. E eu defendo internamente que a gente começasse a deixar de ver o gasto de maneira matemática, 15%, 20%, e começasse a trabalhar a qualidade do gasto. E a qualidade da educação, a prova do IDEB, está nesse patamar, a educação está boa. Então, não obrigatoriamente teria vínculo com a quantidade de recurso gasto na educação ou na saúde decorrência disso. E sair de uma visão matemática para uma visão da qualidade do gasto, isso leva um tempo e uma maturação. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento, mas por enquanto ainda existe normativo identificando uma qualidade mínima, um gasto mínimo com a educação e um gasto mínimo com saúde. E o sistema deve atender a essa peculiaridade. Deverá conter rotinas para correções e anulações por meio de novos registros, assegurando a inalterabilidade dos registros que foram colocados no sistema. O registro histórico de todos os atos deve permanecer no sistema, e aí a gente tem aqui, eu vou dar o exemplo do SAGS, porque é o dia a dia que a gente trabalha. Costumeiramente, a gente tem solicitação de alteração de registro apresentado ao tribunal. A gente está caminhando internamente e há uma determinação da presidência em a gente trabalhar com um sistema que tenha uma informação num prazo de tempo menor. Hoje a gente trabalha com um prazo de 30 dias para a entrega do balancete. O balancete de janeiro, a entrega até o final de fevereiro e assim sucessivamente. Há uma determinação que a gente trabalha um sistema para diminuir este prazo. Porque lá em 2001, 2002, quando o SAGS Online entrou no ar, quando a gente começou a receber essa informação, 45 dias para entregar essa informação para a sociedade era um tempo curto e era uma novidade. Hoje não é mais. Acho que o Gabriel a gente já tem 18 municípios que estão. O empenho de ontem está hoje na internet para todo mundo. Então, o tribunal consagra que daqui a 45 dias vai ser um jornal muito difícil de alguém ler. E o próprio tribunal necessita trabalhar neste delta T que a legislação implementou. A gente tem que trabalhar também com a informação mais próxima do momento em que ela ocorreu. Em decorrência disso, a gente está trabalhando uma mudança no SAGS para que ele trabalhe mais próximo à contabilidade. E aí, mais próximo a esses registros que o sistema de contabilidade de vocês trabalha. A gente, quando for começar a pegar a informação dos lançamentos contábeis e das alterações desses lançamentos,
elas vão ser respeitando esse normativo do sistema. Não pode mais um pedido de correção de informações em um período muito longo, você vai ter que fazer um registro novo, deixando aquele registro histórico guardado. Gerar em conformidade com o plano de contas da SPN, o diário razão e o balanceio contábil. E quais são os prazos que esse sistema, através dessa portaria, a SPN normatizou? Ela normatizou que até 31 de dezembro, o registro dos atos relativo à execução financeira. Até aí nenhuma novidade, é o D+1, que a LRF já tinha estabelecido como tempo real. Aí o que a gente tem de novidade é com relação aos lançamentos de ajuste. Com relação aos balancetes, até o final do mês seguinte, né, até o último dia do mês seguinte, para os lançamentos de ajuste. E aí, depois que você termina o mês, você fica com um prazo aí de 30 dias para realizar os lançamentos de ajuste, para encaminhar um balancete para o tribunal. E até 31 de janeiro, para os ajustes do exercício. Você vai elaborar já a prestação de contas anual, você fica com 30 dias para realizar os lançamentos de ajuste referente a essa informação. E aí, ressalvado a questão daqueles lançamentos de correção e de erro, o sistema deve impedir registros contábeis após o balancete encerrado. Então, não há que se falar mais em nenhuma inserção de registro fora desse caso. Deverá ser observado suplementalmente os requisitos contábeis de cada setor de contabilidade do município. Tá? E com relação aos prazos, se forem inferiores àqueles que a gente colocou, o município tem como normatizar isso, respeitado esses limites máximos que estão colocados aí na portaria. Esta portaria, que é essa portaria aqui, a 548 de 2010, já está com 5 anos essa portaria, mas ela tem os efeitos e os prazos estabelecidos pela SPN para a implementação do cadastro, do plano de contas. E o plano de contas ele está vigorando a partir desse ano. Então, por via de consequência, esta portaria e todo esse normativo referente ao sistema integrado, ele está valendo a partir desse ano. A gente ainda não faz nenhuma checagem ante a fidelidade do sistema, vocês porventura colocam, mas a gente está no nosso planejamento começar a fazer esse tipo de checagem para certificar que não tem a pretensão de desenvolver nenhum sistema de contabilidade, mas de certificar e de identificar o sistema que atende e o sistema que não atende ao que está estabelecido. Bom, obrigado pela atenção. Vou passar a palavra agora ao... Oi. Boa noite a todos. Também vou falar de pé, porque eu vou usar as boas práticas da oratória. Vou falar de pé para ser visto, falarei alto para ser ouvido e breve para ser aplaudido. Ao final do evento, nós teremos a brilhante palestra do professor João Eudes, e foi adiantado que ele sorteará 2 livros. E requisito para passar do sorteio tem que estar acordado nessas palestras. Então, por favor, quem está acomodado para dormir, vamos prestar atenção para participar do sorteio. Muito bem, eu sou Agenor Duarte, trabalhei durante 2 anos e meio na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, coordenando um grupo na implantação do projeto de convergência às normas internacionais de contabilidade, a nova contabilidade. Nós fomos convidados para fazer uma introdução sobre esse tema, já finalizando o simpósio dos prefeitos e já fazendo uma introdução para esse tema que será discutido nos próximos dias, quando o foco principal será a contabilidade pública. E nós viemos falar sobre
o impacto que essa nova contabilidade tem na padronização, com relação à modernização, controle e transparência na gestão. Antes eu gostaria de apresentar a KPMG, na verdade é uma empresa de consultoria. Após esse período que eu fiquei no Estado de Minas, eu fui convidado para gerenciar uma equipe de especialistas nesse projeto de convergência contábil. A empresa global atua por todo o mundo, é uma das 4 grandes empresas de auditoria e consultoria. No Brasil estamos espalhados por todas as capitais e em algumas cidades também. E a atuação nossa no setor público se deve à minha presença, vindo da Secretaria de Fazenda, a Sandra Campos, que veio do Tribunal de Contas e atua no grupo o grupo que fez a edição das normas brasileiras de contabilidade, além do ex-presidente do CFC, o Juarez Carvalho, Domingos Carneiro, que tem essa experiência no setor público. A gente entende que essa experiência ela é interessante, porque por mais que a contabilidade seja a mesma, nós ouvimos isso aqui mais cedo, mas tem alguns dizeres, tem alguns termos utilizados na contabilidade pública que nem sempre se aplica a demais. Eu preciso citar um exemplo de um prefeito de uma cidade do interior que contratou um grande consultor empresarial da região para ser o seu secretário de finanças. E aí, logo no início, primeira semana, ele foi fazer uma entrevista, teve um evento, ele foi fazer uma entrevista e falou assim: não, agora com a minha entrada nós vamos agilizar a obra tal, tem outras que nem estavam previstas, nós vamos tentar fazer. E alguém falou assim: Senhor, mas para fazer isso será necessário empenho. Ele falou assim: a equipe vai se empenhar. A equipe empenhada, não é esse empenho. Além desse empenho da equipe, realmente tem que ter a primeira fase da despesa orçamentária. Então, isso é que a gente entende que o DNA do setor público manda muito para falar de um assunto tão específico e tão importante. Quando a gente fala de padronização, modernização, controle e transparência, nós, na verdade, quando a gente fala de padronização, a gente entende que o PECASP e as DECASPs, elas foram os responsáveis por essa padronização. Muito bem dito pelo nosso colega, em que todos os órgãos, entidades, deverão fazer a sua prestação de contas com um plano de contas padrão. Isso é muito importante para que haja comparabilidade. Modernização a gente vê pela ótica de que aqui no Brasil agora nós vamos começar a adotar procedimentos que já são adotados ao longo do mundo. Isso vai trazer um viés moderno para as nossas demonstrações contábeis, um viés em que a gente, a partir de agora, vamos começar a demonstrar a nossa robustez econômica no setor público, demonstrar todo o nosso patrimônio, algo que era um pouco esquecido, ao passo em que a contabilidade pública se focava muito no orçamento, e agora o foco é patrimônio. Na verdade, o foco da contabilidade, o objeto da contabilidade sempre foi patrimônio. Por uma questão orçamentária, até então, principalmente pela 4320, tinha muito esse foco orçamentário. Então agora, a ideia de que vamos passar a demonstrar o patrimônio na sua integridade, isso traz um viés moderno para as nossas demonstrações contábeis. Controle, justamente por isso que a partir de agora passaremos a registrar todos os nossos atos e fatos que venham a alterar o nosso patrimônio. Até então, alguns fatos não eram contabilizados, por mais que a própria 4320 já trazia no seu texto legal, por exemplo, a depreciação. A 4320 fala que pode fazer depreciação. Se falasse que deve fazer, faríamos. Como pode, a maioria dos casos não se fazia depreciação. Então, a partir de agora, vamos trazer todos esses fatos para a nossa contabilidade. E, por fim, transparência. Algo muito batido, uma tecla muito batida ultimamente, um assunto muito discutido e muito importante. Como que esse processo vem agregar transparência por meio das notas explicativas. Um fato que já ocorre muito nas empresas privadas, vamos trazer agora também para as empresas públicas. Por curiosidade, procure nos próximos dias uma demonstração financeira,
no setor privado, as nossas demonstrações contábeis do setor público, chama-se demonstrações financeiras. Nessas DFs, demonstração financeira, percebo que as notas explicativas, elas que dão esse viés informativo para as demonstrações. Sabemos que um balanço patrimonial, uma DRE, é um número estático, uma fotografia do último 31 de dezembro. E número talvez por si só não vá falar muita coisa. Então essas notas explicativas é que vão explicar, por isso o nome, vão explicar exatamente a situação dessa entidade. E é comum nas grandes empresas, em que tenha uma nota explicativa feita com qualidade, 70, 80, 90 páginas explicando um balanço de 2 páginas. Então, para a gente escrever 90 páginas sobre a situação de uma empresa, imagine a gente fazer isso também para as nossas prefeituras, para o Estado e para a União. Aí sim a gente está falando de uma transparência, haja vista que vão complementar as demonstrações que já temos atualmente. E aí, como que nós entendemos a adoção dessas NBKs, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público? Uma nova contabilidade? Será? Os princípios de contabilidade sempre existiram, porque a contabilidade é uma ciência baseada em princípios. Nós temos a contabilidade pública pautada na 4320 e na LRF, que deu origem às normas brasileiras de contabilidade do setor público, ao ponto em que o CFC passou a atuar também com essa especificidade. Depois a STN veio com a MCASP, que utiliza as normas brasileiras, utiliza a 4320, a LRF e os princípios de contabilidade que sempre existiram, até que surgiu o MCASP, o Manual de Contabilidade. Então, o que mudou? Se tudo isso já existia e foi sendo criado. Na verdade, o que mudou são novas políticas contábeis, novos requisitos de divulgação, novas informações e um maior esforço quanto a julgamento. E aí o profissional contábil passa a ter maior valorização, porque o julgamento passou a ser algo interessante neste cenário. E a consolidação das contas nacionais. Então, na verdade, a gente entende que a contabilidade continua a mesma. O que vai mudar a partir de agora é a gestão. A gestão, tanto falada, essa sim é que vai mudar. A organização administrativa, talvez hoje eu estou preparado para todas essas mudanças? As pessoas estão preparadas para todas essas mudanças? Uma grande dificuldade nós sabemos que vamos encontrar para completar esse projeto que está só iniciando é justamente a cultura. Quando eu entrei no estado de Minas Gerais, há 5 anos atrás, um dos contadores, um dos diretores, me falou a seguinte frase: eu trabalho com contabilidade pública há 35 anos. Você hoje deve ter 30, né? Porque eu tinha um pouco menos. E aí um menino igual a você vai me falar o que eu devo fazer? O que vocês estão querendo com essa nova contabilidade? Falei, quem dera se fosse eu. Ele falou que naquele momento ele estava saindo do seu quadrado e que cada um deveria ficar no seu quadrado. Hoje em dia somos grandes amigos, me ensinou bastante coisa, mas a zona de conforto dele foi mexida. Esse é um grande problema. Estamos acostumados com a contabilidade da 4320 e está vindo muitas novidades aí. Será que os meus processos estão desenhados ao passo que eu vou conseguir demonstrar todas essas novidades? E os nossos sistemas estão adaptados? É comum a gente, nessas discussões Brasil afora, ouvir principalmente dos gestores: ah não, esse projeto de convergência já está tudo pronto aqui, já compramos o sistema. Entendemos que o sistema é muito importante, mas não é o único. Entendemos que a junção de pessoas, processos e sistemas aliada a essa organização administrativa, isso sim é que vai pautar o sucesso nesse projeto. Não adianta nada o sistema estar preparado, mas se não tiver um processo de depreciação para levar o número até o sistema, infelizmente ele não será alimentado. Não adianta nada ter o sistema e o processo se as pessoas não estiverem aptas
a trabalhar, a entender esse número. Então, quando a gente fala de gestão, a gente sempre vai estar falando em processos, pessoas e sistemas. Então, na verdade, na nossa opinião, o que está mudando é a gestão. E quais são esses desafios que nós vamos encontrar? Processos manuais, muito comum. Necessidade de mudança na cultura, muito comum. Fonte de informação descentralizada, informação não eletrônica, inconsistências de informação de sistemas legais. Normalmente a gente tem encontrado essas dificuldades nos clientes em que temos trabalhado com relação à convergência contábil no setor público. E aí, quando a gente vai falar o que realmente está mudando com essa adoção, vamos pegar aqui o objeto da contabilidade, o patrimônio, bens, direitos e obrigações. Quando eu estudei contabilidade, bastava saber se é bem, direito ou obrigação para estar dentro do objeto. Hoje em dia nós temos outros critérios que tem que verificar para saber se é ativo ou não, se vai gerar benefício futuro para a entidade e se a gente consegue reconhecê-lo de forma confiável. Mas vamos atentar somente aos bens, direitos e obrigações para a gente ver o que está mudando. Sempre pensando que as mudanças vão ser na gestão, conforme já falamos, processos, pessoas e sistemas. Acho que vou trocar de microfone, porque esse aqui está falhando de vez em quando. Oi. Obrigado. Com relação aos direitos, vamos chamar a atenção que quando uma empresa ela faz sua declaração que deve recolher aos cofres públicos um determinado tributo, ele reconhece no seu balanço a obrigação de pagar esse tributo. Se a empresa tem a obrigação de pagar, o Estado, e aí vamos falar Estado de uma maneira geral, seja União, Estado ou município, ele tem o direito. Só que hoje, antes desse processo, esse direito ele não é reconhecido. Então, a partir de agora, devemos reconhecer os créditos tributários no nosso balanço como os direitos. Aqui eu estou trazendo alguns prazos, é porque tem uma portaria da Secretaria de Tesouro Nacional que vai sair com esses prazos. Percebam, nesses casos, tem prazo até 2020. Essa portaria estava em audiência pública. Nos próximos dias ou no próximo mês já deve ser colocada em vigor. Então, com relação aos créditos, deveremos levar para o nosso balanço, para o nosso ativo, justamente o nosso direito a receber. Estamos falando aqui de receita por competência. E aí não é receita orçamentária, a nossa receita patrimonial. Estamos falando aqui de vários procedimentos que devem ser feitos. Obrigado. Vamos tentar com isso. Vários procedimentos para fazer este reconhecimento. Nós também temos os bens, que também está na parte do ativo. Bens móveis, bens imóveis devem ser mensurados a valor justo, devem ser depreciados, e isso já a partir do próximo ano, os bens que forem adquiridos no próximo ano. Até então, os que já foram terão um outro prazo um pouco maior, até 2019, 2018 para a União, 2019 para os municípios. Então percebam que para o próximo exercício já será necessário um sistema que consiga fazer essa captação, principalmente da depreciação, alguém para fazer a avaliação ao valor justo, para que a contabilidade possa fazer este reconhecimento. E aí estamos falando de uma falta de inventário, talvez. Hoje nem sempre sabemos o que realmente é de poder de um município. E se não sabemos o que o município tem, naturalmente não estará registrado na contabilidade. Bens de infraestrutura, bens de patrimônio cultural, enfim, vários bens que deverão ser registrados na nossa contabilidade. Além também do ativo intangível, e aí a gente está falando de uma novidade, um impairment, em que deverão fazer alguns testes para verificar a recuperabilidade desse ativo. Então tem muito trabalho pela frente. E com relação às nossas obrigações, atenção para o princípio da competência, onde
Nós teremos que fazer reconhecimento por competência em todas as provisões. Pega o exemplo de funcionários, férias, 13º, tudo por regime de competência. Nós estamos falando de estimativas, de reconhecimento a curto, a longo prazo, além também do nosso passivo atuarial, se for o caso de tiver RPPS. Então nós percebemos que temos vários desafios em se tratando de contabilidade. Essa portaria, a minuta está no site da STM, vale a pena dar uma olhada quando ela vir passar a entrar em vigor, já começar a fazer um plano para o futuro. Um outro desafio é o sistema de custos, é o tema da nossa próxima palestra. Vou chamar a atenção apenas para a obrigatoriedade, a parte técnica, depois vai ser falado. O sistema de custos ele já está na própria Lei 4320 e ele já está na própria LRF, ou seja, isso já está obrigatório. Os tribunais de contas não vêm exigindo, a União não vem exigindo nada, porque tem esse período para adaptação. Mas não existe hoje um prazo para implantação do sistema de custos, porque na própria Lei 4320, lá de 64, já falava de custos, e a LRF veio complementar, ok? As demais objetivos do SIXP, que é a sigla de Subsistema de Informação de Custos do Setor Público, nosso professor fará na sua brilhante palestra, ok? Aqui com relação às sanções, é importante, é ruim falar, mas é importante. As prefeituras, os estados, a União que não cumprir essas normas, então hoje é o PECASP, o que está valendo hoje é comum falar, não, também já implantei o PECASP e já está finalizado o meu projeto. Não, o PECASP é só o início. A gente fala que em contabilidade zero é valor. Então se no plano de contas a conta estiver com valor zero, significa, contabilmente falando, que não há registro naquela conta. Só que nós sabemos, em alguns casos, em muitos casos, aquele zero é porque a informação não chega. Então tem que se ficar atento a isso. Não adianta ter apenas o PECASP implantado, se as informações não estiverem lá, infelizmente não vai adiantar nada. Quais informações? Todas essas que falamos: crédito tributário no ativo, o ativo imobilizado, depreciação, amortização, provisões do passivo e assim vai. Ok? Quem não cumprir essas normas, falei dessa semana, quem não cumprir essas normas estarão sujeitas a sanção que prevê lá na lei, na LRF, seu artigo 51, que a União pode travar as transferências voluntárias e operação de crédito, além de PPP também, que é uma modalidade que está bem em alta no setor público. Se para de receber transferências voluntárias e está inabilitado a fazer operações de crédito, nós sabemos que a máquina pode parar. Para finalizar, deixo aqui uma frase de um escritor famoso em administração, Peter Drucker, que o planejamento de longo prazo não lida com as decisões que você vai tomar no longo prazo, as decisões de futuro. Na verdade, ela lida com o futuro da decisão que você está tomando hoje. Então, vale a pena hoje pensar em planejamento, pensar em controle no futuro, porque tem muito trabalho nesse projeto. Ok? Muito obrigado e tenham uma boa noite.